Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de vocês, agora e sempre. Amém. Querida comunidade, o nascimento de uma criança, de um bebê, é algo simplesmente extraordinário em todos os aspectos. 19 de agosto de 2015, 23h52, o Pedro nasceu. Por 9 meses e muito antes disso já, quando orávamos a Deus pedindo um filho, Pedro demorou um pouco para vir. Por 9 meses indo ao médico, acompanhando o pré-natal, todo mês, ali no finalzinho, toda semana, cada 15 dias, aquela expectativa, é menino, primeiro neto do meu pai, ele já tinha uma neta, mas é menino, toda uma expectativa, e eu perdi o parto. Não era para o Pedro nascer naquele dia. O Pedro resolveu aparecer. Eu estava em Florianópolis, bem de boa, e a Anne disse assim: Everson, estou com umas dores meio estranhas assim, eu acho que eu vou ter que ir até no médico. E aí nós falamos com a nossa vizinha, quer dizer, ela falou com a vizinha, que pediu para levar ela ao médico, e ela foi de boa, deixou as bolsas tudo em casa, porque era só dar uma olhadinha. Quando chegou na salinha de triagem lá da maternidade, eu não sei os nomes técnicos direito do negócio, porque eu não estava presente, a médica olhou ela e disse: teu bebê vai nascer, tu está com toda a dilatação necessária já, cadê teu marido? Está por aí, não vai dar tempo de ele chegar. E eu saí da reunião, que eu estava em Florianópolis, ainda passei no Subway, comi um lanche, estava morto da fome, bem de boa. Lá pelas tantas o telefone tocando: Everson, onde é que tu está? Eu disse: cara, eu estou voltando de Floripa, então tu dá uma acelerada porque a Anne está precisando de ti. Eu disse: tá, o que aconteceu? Não, tu tem que vir, ela está precisando de ti. Eu nunca acelerei tanto de Florianópolis até aqui. 2h30 foi o tempo que eu levei. Não recomendo, eu não recomendo. E quando eu cheguei na maternidade, chegando no Rio do Sul, fui para casa primeiro, tratar a cachorra, soltar a cachorra. Ninguém tinha me dito que meu filho tinha nascido. Isso já era 1h da manhã. Peguei as bolsas, botei no carro e fui bem de boa para o hospital. Deixei o carro bem longe, as mochilas no carro, porque não vai precisar, né? Chego lá no pronto-socorro, a minha comadre está lá, que hoje é minha comadre, na época nossa vizinha apenas, está lá se descabelando. Onde é que está a mochila da criança? Eu disse: está no carro, mas o Pedro nasceu. Eu disse: não pode ser, bota de volta. Tanto empenho de acompanhar um pré-natal, de arrumar quartinho, lavar aquela roupaiada toda que a Anne pediu para lavar, para perder o parto. Olha, poucas frustrações eu tive na vida que me pegaram tão de jeito que nem essa. E aí voltei para o carro, busquei a bolsa e subi até no quarto andar lá no hospital. E cheguei lá: pode sentar aí nesse sofazinho. Sentei ali, de repente abriram uma janelinha e a Daniela Robles Cavilha me trouxe o Pedro e enfiou pela janelinha assim, porque eu não podia entrar. E eu peguei meu filho no colo nessas circunstâncias pela primeira vez, não sabendo se eu corria e abandonava uma mãe com uma criança, ou se eu fugia com a criança. Desempacotei o Pedro, a primeira coisa que eu fui olhar se ele tinha todos os dedinhos. Eu tinha pavor, eu tinha sonhado com isso. Olhei o Pedro, entreguei de volta porque não podia ficar com ele. Sentei no sofá e fiquei pensando: meu Deus, agora eu sou pai.
E agora? Até ontem estava tudo bem. Agora está melhor, mas eu não sei, Senhor. E agora? Eu fui para Florianópolis e voltei em outra condição. Eu fui pai na expectativa. Eu voltei pai na realidade. E desde então a vida mudou. E todos vocês que experimentaram o nascimento de uma criança ou a adoção de uma criança, experimentaram essa sensação de uma criança que muda a vida da gente. Nada mais é como já foi. Nada mais é como já foi. O sono não é mais como já foi. As contas não são mais como já foram. As prioridades já não são mais como eram antes. A gente só vai andar para levar a criança junto. E quando vai, é aquele monte de tralha. É bebê conforto, é bolsa com fralda, é mamadeira, é chupeta, é ibuprofeno, é cotonete para limpar coto e não sei o que mais tudo. É aquele monte de coisa arada que a gente leva. E às vezes a gente diz, pois é, somos pais, somos mães. E a nossa vida muda depois que nasce uma criança. E isso é assim desde que a humanidade existe. Crianças mudam histórias. Crianças mudam casamentos. Crianças mudam relacionamentos. Crianças transformam vidas. E nessa noite nós também falamos de uma criança que nasceu e que mudou não apenas a história de José e Maria, que não mudou apenas a história de um pequeno vilarejo em Belém da Judéia, mas nós falamos do nascimento de uma criança que mudou a história em antes e depois. E nos diz assim a palavra em Lucas capítulo 2, os versículos 1 a 6. Naqueles dias, o imperador Augusto decretou um recenseamento em todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento realizado quando Quirino era governador da Síria. Todos voltaram à cidade de origem para se registrar. Por ser descendente do rei Davi, José viajou da cidade de Nazaré da Galileia para Belém, na Judéia, terra natal de Davi, levando consigo Maria, sua noiva, que estava grávida. Estando eles ali, chegou a hora de nascer o bebê. Ela deu à luz seu primeiro filho, um menino, envolveu-o em faixas de pano e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Oramos. Senhor, que essa tua palavra, Pai, possa falar ao nosso coração de uma maneira muito profunda nesta noite especial. Senhor, nós te louvamos pelo privilégio de podermos lê-la e pelo privilégio de podermos aprender de ti. Que teu Espírito Santo fale a nós e nos permita, Senhor, compreender o que tu nos queres dizer nesta noite. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Queridos e amados, Lucas, ele localiza, ele coloca a história do nascimento de Jesus num ponto específico da história, dizendo, olha, na época X, na época que foi chamado um recenseamento, ele coloca ali o nascimento de Jesus. E é muito interessante a gente perceber que todo o evangelho de Lucas está construído em cima de pesquisa histórica, em cima de pesquisas que querem mostrar e atestar a veracidade do que ele está escrevendo. O Lucas, ele não se contenta apenas em dizer, olha, um dia tal nasceu Jesus em Belém da Judéia. Não, ele registra historicamente o nascimento de Jesus, para que não haja dúvidas. Jesus de fato nasceu. Nós não falamos de algo desconexo da história.
E é interessante que ele contrapõe aqui um imperador romano e um bebê. No tempo do imperador tal, nasceu o bebê. O bebê que mudou a história. Lucas nos apresenta uma história do Natal em que a gente não sabe ao certo qual foi a época da viagem para Belém. Ele não nos diz assim: olha, Maria estava quase tendo bebê, e aí estavam em Belém. Não, ele diz: olha, quando chegou o tempo, nasceu. Mas ele afirma que o nascimento de Jesus aconteceu de um jeito completamente diferente daquilo que a gente poderia imaginar como a situação ideal para um menino nascer, para uma criança nascer. Hoje, quando a gente vai para a maternidade, aí, como eu perdi o parto do Pedro, o da Ana disse: ninguém me tira de casa depois de 7 meses de gestação. Eu só saio para ir no mercado, ir no culto e fazer enterro. O resto eu não saio de casa, de jeito nenhum, porque eu não perco esse parto. E não perdi. E quando a gente vai para a maternidade, existe todo um cuidado, existe todo um zelo, existe todo um desejo de que aquela criança e aquela mãe e aquela família e aquele pai que não sabe o que faz naquela hora estejam assim tranquilos de que aquela criança está nascendo nas melhores condições. Jesus nasceu e ninguém deu para ele sequer um bercinho. Jesus nasceu e nasceu num lugar insalubre, num lugar absolutamente inadequado, que é uma estrebaria. E ninguém deu para ele um bebê conforto, ninguém deu para ele um bercinho, ninguém deu para ele um trocador, ninguém deu para ele pampers, ninguém deu para ele uma chupeta, ninguém deu nada. Tudo que ele recebe é uma manjedoura, um nome chique para um coxo de animais, onde se tratavam os animais na época. Ali Jesus é colocado. Esse Jesus que nasce num momento histórico específico do Império Romano, onde Lucas diz: olha, no tempo de Augusto foi assim, nasceu Jesus. Esse Jesus vem ao mundo, e o que ele recebe são faixas de pano, e ele é deitado numa manjedoura. Muito bem, manjedoura. Quando eu fiquei pensando nesse texto para compartilhar com vocês essa reflexão nessa noite, eu fiquei pensando assim: mas será que não tinha um infeliz de um parente de José e Maria naquele lugar que pudesse dar para ele um cantinho numa cama? Belém, nos tempos em que Jesus nasceu, tinha aproximadamente 900 moradores. E todos os belemitas voltaram naquela mesma época. Não tinha lugar, estava tudo ocupado. Eu fiquei pensando, se todos os taioenses fossem levados de volta a Taió, metade de Pomerode é taioense, uns 20% da população de Blumenau é taioense. Levar esse povo todo de volta ia ser um completo colapso daquele lugar, daquela cidadezinha. Não ia ter hotel, não ia ter hospedaria, e é óbvio que ia ter gente no rancho de vaca do meu pai, porque não ia ter lugar para esse povo todo. E é nessas circunstâncias que nasce Jesus. E ele nasce e é colocado numa manjedoura. E aí eu fiquei pensando no que a manjedoura significa. É um lugar completamente indigno para Jesus nascer. Mas sabe, quando a gente olha para esse menino que nasceu nessas circunstâncias, e esse menino que ao longo do seu ministério terreno pregou e anunciou uma mensagem de boa nova, de salvação, de vida eterna, ele anunciou essa mensagem em lugares tão indignos quanto uma manjedoura.
Porque Jesus andava com pessoas que não eram a elite de Jerusalém, não eram a elite do lugar por onde ele passava. Era sempre aqueles desprezados, aqueles que não tinham valor, as manjedoras daquele tempo. Sabe, o fato de Jesus nascer e ser colocado numa manjedoura quer justamente mostrar para nós que ali onde há indignidade, Jesus vem para dar dignidade. Ali onde não há espaço mais para muito orgulho, Jesus vem para devolver o orgulho e a dignidade. Sabe, às vezes a gente pode estar pensando agora, tá, mas Jesus está falando então daquele que está caído na sarjeta, daquele que tem uma vida completamente bagunçada, daqueles que a gente, por exemplo, encontra na TV, que são pessoas famosas como o Rodolfo Abrantes, que era músico de uma banda chamada Raimundos, que teve uma vida transformada por Jesus. A gente pensa, bom, talvez sejam essas pessoas, as manjedoras que Jesus veio dar dignidade. Não é bem assim. Tu e eu também somos manjedoras. E nós somos manjedoras na medida em que nós, muitas vezes, nos sentimos tão bons que achamos que não precisamos de Jesus. Nessa hora, nós acabamos de perder a dignidade. Nessa hora, nós acabamos de perder a honra. Toda vez que a gente acha que Jesus veio para salvar o que está na sarjeta, e a gente esquece que é para nós que Jesus veio, nós não estamos sequer oferecendo para Ele uma manjedoura. Porque quando nós olhamos para a nossa situação, quando nós olhamos para dentro de nós, nós percebemos que nós não somos melhores do que ninguém, e a nossa vida é tão quebrada e indigna quanto de qualquer outro ser humano, independente de classe social, cor ou sexo. Sabe, a manjedoura aqui, ela é um sinal para nós de que nesse lugar onde não há dignidade, Jesus veio para nascer. O problema é que às vezes a gente não se vê nessa indignidade toda. Não, eu sou bom, pastor, a minha vida é certinha, eu venho para a igreja, eu sou casado, eu pago meu dízimo na igreja, eu pago minha contribuição, não traio minha mulher, não traio meu marido, cuido dos meus filhos, trato bem as pessoas que trabalham comigo ou não? Peraí, eu não sou. De quem a gente falou até agora? A gente. Toda vez que a gente se percebe no nível mais alto, a gente nem a manjedoura está oferecendo. Sabe, o Senhor deseja que tu e eu sejamos manjedoura. Sabe por quê? Porque apesar de talvez as aparências não mostrarem, a nossa alma é uma completa bagunça e um completo caos. Tu já ficou com raiva hoje? Eu fiquei. Eu fico muito estressado com o calor. E eu com calor, criança enchendo a paciência do lado, é uma combinação altamente explosiva. Eu com calor, estressado com calor, criança enchendo a paciência e mulher me dando trabalho, isso é mega explosivo. Onde é que está a dignidade? Por mais talvez que as aparências da nossa vida mostrem que nós não somos assim tão dignos, que nós não somos assim tão manjedora, quando a gente começa a olhar para dentro da gente, a gente vê que dentro da gente tem neuroses, psicoses,
pecados escondidos. Pecados escondidos. Ah, se as paredes dos meus escritórios falassem de tudo que elas já ouviram, de pecados escondidos. Graças a Deus elas não falam, e o pastor, vai comigo por tudo. Nós não somos tão bons quanto achamos que somos. Segredos medonhos, frustrações, angústias, medos, pecados e por aí vai. E agora a gente vê que todo mundo é manjedor. Todo mundo precisa que Jesus nasça e seja colocado ali dentro. Nós chegamos ao final dizendo: quando Jesus nasce na manjedoura, aquele lugar é transformado em lugar sagrado. Quando Jesus nasce e é colocado na manjedoura, aquela manjedoura, aquele coxo de animais, é um lugar sagrado. Quando Jesus nasce dentro da manjedoura, que somos tu e eu, onde talvez para os outros a gente mostre uma dignidade que a gente não tem, porque é só fachada, porque lá dentro da gente está cheio de caos e podridão. Quando Jesus nasce dentro dessa manjedoura, brota um lugar sagrado, e nós passamos a ser um lugar sagrado, lugar da santa presença de Jesus. Queridos, e quando Jesus nasce na manjedoura da vida da gente, a gente é transformado, assim como quando nasce o filho da gente, que nos transforma em pai, nos transforma em mãe, e que a gente olha para aquela criança e diz assim: eu não sei nem por onde eu começo. Nessa hora, a gente entende o amor de um outro jeito. Tu olha para uma criança, acorda no meio da noite, toda lambuzada até a nuca. Tu vai dar banho, troca a fralda, troca a roupa, dá de mamar, põe para dormir. Finalmente dormiu. Tu deita na cama, 10 minutos, tu levanta, tudo de novo, porque fez cocô outra vez, fez xixi, está com fome. E no outro dia, 8 da manhã, tem que bater cartão. E começa. E por que a gente faz? Porque a gente descobriu o amor de um jeito muito profundo. Eu achava que sabia o que era amor, até me tornar pai. Eu achava que sabia o que era amor, até encontrar Jesus na cruz. Que na cruz morreu pelo Everson, que estava bufando hoje, porque estava estressado com o calor, porque estava todo encharcado de suor, porque tinha criança gritando do lado dele, e porque tinha mulher mandando lavar louça, mandando fazer isso, mandando fazer aquilo, fazendo aquilo outro, e mais aquilo outro, porque eu fiz as minhas unhas, e eu não quero estragar minhas unhas, tu tem que fazer para mim, e Deus o livre, E aí quando eu olho para mim, bufando do jeito que eu estava hoje, eu preciso olhar para a cruz de Jesus. E Jesus diz: tá difícil, né, cara? Tá difícil. A vontade é de sair fugindo. Mas bem devagar para não suar muito. Ou fugir de carro com ar-condicionado, porque tá difícil. Pois é. Mas não te esquece que dentro de ti eu nasci. E por isso tu vai te acalmar. Porque eu nasci dentro de ti, dentro dessa manjedoura suja, que sou tu, que é tu, Everson, diz o Senhor para mim. Tu vai te acalmar e tu vai sorridente lavar a louça que ela pediu. E tu vai sorridente fazer o que ela te pediu. E tu vai sorridente no mercado, no dia 24 de manhã. Sorridente. Queridos, Natal não é brincadeira. Natal é Jesus que nasce dentro da gente. Se não é só uma festa, se não isso aqui tudo
que Lucas teve o trabalho de escrever com brilhantismo, é apenas uma historinha. Se eu não reconhecer que eu sou manjedoura, não é o Rodolfo Abrantes que viveu uma vida na droga, que viveu uma vida louca por aí, mas se eu não reconhecer que eu sou uma manjedoura onde Jesus precisa ser colocado, se Jesus não nascer em mim, dia 1º de janeiro, começa tudo de novo, do mesmo jeito. Que Deus te faça pensar nessa palavra, que a palavra do Senhor te acompanhe, te guarde, te cuide, agora e para sempre. Amém.